E aí, pessoal, vamos falar da arbitragem, a risada, a gargalhada da arbitragem que ontem atacou o Grêmio também. O que podemos dizer do que está acontecendo no futebol brasileiro e como podemos repercutir o pênalti não dado ao Grêmio no fim do jogo contra o Corinthians? O problema é o Corinthians? O problema é o Grêmio? O problema é a arbitragem? Qual é o problema? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, pós-graduação CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral, gestão de negócios, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança. Evolua, faça sua pós-graduação. Você tem aqui uma condição muito interessante para você trabalhar nisso, para você poder fazer dentro da sua realidade pós-graduação CEDEM. Não perca tempo. Na descrição do vídeo você pode conversar com eles e vai conseguir encontrar uma forma muito legal de fazer sua pós-graduação. CEDEM, associado à Fundação Dom Cabral. Não perca tempo. Fale com eles. Aqui na descrição você pode. Gente, o Grêmio empatou com o Corinthians. A gente falou no vídeo da manhã deste jogo. Falou das vitórias e das derrotas. E no final do vídeo eu disse, nós vamos falar de arbitragem. Mas eu quis separar, até para não confundir o jogo maravilhoso com aquele cheiro ruim que o final do jogo apresentou. E por que eu falo em risada da arbitragem? Porque a arbitragem é um apêndice do futebol brasileiro, que se resolve nela mesma. E que, a partir do VAR, ela terceirizou problemas e ela passou a decidir os jogos de acordo com a vontade dela. Diferente do que acontecia antes do VAR, nós tínhamos erros de arbitragem. Nós tínhamos decisões rápidas dentro do contexto do jogo. Pressão dos jogadores, a estrutura olho nu, o que se poderia ou não ver. Nós tínhamos tudo dentro do campo de jogo e do calor dele. No jogo de ontem, por exemplo, no lance do pênalti, que é uma bola, um escanteio, ela passa, o Ferreira pega perto da quina da grande área, dois jogadores do Corinthians se aproximam e ele cruza. A bola bate no braço do jogador do Corinthians, que está com os braços levantados, e ela vai para fora. O árbitro, estão os dois jogadores do Corinthians, ele está perto da meia-lua da grande área, o lance tá aí, todo mundo pode ver, e não tá fácil para ele ver. Não tá fácil para ele ver. E eu diria o seguinte, se nós não tivéssemos o VAR, nós poderíamos dizer que ele não viu. Poderíamos dizer. Mas nós não poderíamos dizer que o quarto árbitro não viu. E quando isso vai para a TV e o lance para, nós não temos nada mais para dizer. A não ser que a vontade de quem viu não quis dar o pênalti. E aí está a gargalhada. Porque tu não pode transformar este esporte na vontade de alguém. A arbitragem está ali para dizer o que viu. Quando alguém não vê, tu aceita. Quando alguém vê e muda, tu não aceita. E o que nós vimos ontem, mexe com o bem mais precioso do futebol, que é o respeito à credibilidade. Ontem, as pessoas ficaram com a sensação, em outros jogos isso acontece, e é ruim que a gente esteja tratando uma coisa tão complexa em cima da vontade de um clube, porque a gente minimiza a discussão. E é isso que eles querem.
Eles querem que a gente minimize, que a gente transforme numa defesa da camisa. E não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a credibilidade do esporte. O que está em jogo é o que estão fazendo com o futebol brasileiro, que decide praticamente todos os jogos em cima da vontade de um cara que está sentado lá em cima. E que define. Por quê? Porque o calor do jogo, a intensidade do jogo, futebol é um esporte de contato, deixa com que lá em cima se escolha o que quer fazer. Tu para um lance num escanteio e tu dá pênalti se tu quiser. E é isso que está acontecendo no futebol brasileiro hoje. O lado incompetente é o que está reinando nesse processo, dando superpoderes a quem não pode ter. A quem não pode ter. E é isso que está em jogo nesse momento. A realidade do futebol precisa definitivamente encarar isso. A gente vê erros de arbitragem em todo mundo, mas a gente nunca vê este erro de arbitragem, este modelo de erro de arbitragem, que é analisar os fatos sem nenhum tipo de regra. Bate na mão com o braço aberto, é pênalti? Não. Em alguns jogos é pênalti. E isso desfaz a nossa relação com o jogo. Porque tu entra no jogo sem exatamente saber para quem eles vão rir. De quem eles vão rir. Hoje a risada tá pro palhaço aqui do torcedor do Grêmio, que neste circo que virou arbitragem no Brasil, escolheu o torcedor do Grêmio, por coincidência, como o palhaço do circo. Hoje. Amanhã, o palhaço do circo talvez seja até tenha outro protagonista. E a risada fique também pro meu lado. Mas a fragilidade do jogo é que está em disputa ou está sob uma espada mas muito próxima do coração. O futebol ontem permitiu mais uma vez, e desta vez de forma mais escancarada, é verdade, que a gente discuta o centro dele, que é a credibilidade e o respeito ao mínimo de regra. Ao mínimo de regra. Ninguém disse que não bateu na mão, pelo simples fato de que bateu na mão. E quando a TV mostra que bateu na mão, e tu tem a TV para mostrar e para mudar a decisão do árbitro que não viu, e tu não faz isso, tu tá entregando o jogo ao picadeiro. Tu tá entregando o jogo ao palhaço. Tu tá transformando o jogo no palhaço do circo. A discussão do árbitro que vai ou não vai, ela é nada perto do que estão fazendo com o esporte. Pune o árbitro. Pune lá. Tira da escala 2 semanas. Ou pior, vai defender. O mestre lá, como é que é, o gerente da arbitragem, lá o CNM, que era péssimo árbitro, ele vai hoje dar uma palestra e vai dizer que não, o braço estava no ângulo 22 e a bola bateria no peito se não tivesse o braço. Sim, mas ele tem o braço. E a bola bateu no braço. E essa realidade está tirando, vou repetir, um bem precioso, que é o respeito à credibilidade. E eu não falo de falta de honestidade, não. Eu falo de desrespeito ao mínimo. Não entreguem o torcedor. O torcedor é plateia. O torcedor não é palhaço. Na verdade, o futebol não deveria ter palhaços. Mas hoje tem. E cada jogo, a arbitragem escolhe alguém para ser palhaço. Hoje é o torcedor do Grêmio. Amanhã vai ser o torcedor do Inter. Na outra semana vai ser o torcedor do Corinthians. Porque a arbitragem não tem nenhuma condição, no atual estágio do futebol brasileiro, de fazer parte desse circo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.